E essas coisas precisam ser vistas. Então, não é só de um jeito. Tem que ver caso a caso. Após o 7º ano de vida, aproximadamente, deveriam ficar com o pai. Se a mãe ficar com eles, impedirá o desenvolvimento de seu aspecto masculino. Do mesmo modo, também é melhor para as meninas ficarem com a mãe. É o quadro da ordem. Obviamente, as situações em que isso não é possível nem correto são aquelas em que todos os filhos, meninos ou meninas, têm de ficar com a mãe ou, ao contrário, com o pai. Depende das circunstâncias. Então, aqui ele deixa muito claro tudo isso. Fundamentalmente, vale a seguinte regra: toda criança precisa dos pais e tem de poder amá-los. Quando a mãe secretamente tem as suas ressalvas com o companheiro do pai, quando a mãe secretamente não diz quem é o pai, como que este filho vai acessar este amor ao pai? Se a própria mãe tem as suas ressalvas. Como que ele se sente amando um pai que ele sente que está traindo essa mãe? Como que um filho fica entre esses dois amores? Como que ele se posiciona com isso? Ou o caso de uma mãe que abandona o marido com os filhos para buscar um outro amor. Como que esse filho vê as mulheres? Como que esse filho enxerga a própria mãe? Como alguém que fez algo por si? Como alguém que sabia que aquele companheiro era suficientemente confiável para ela dar espaço? Ou como alguém que não suportou o peso de ser mãe? Ela não entende porque os seus pais se separam, pois ama ambos em igual medida. Contudo, após a separação, depende em todos os sentidos do pai ou da mãe com quem vive. Sente medo de mostrar a esse progenitor que ama o outro da mesma maneira, pois teme irritá-lo e perdê-lo. Então, quer dizer, já não está com um dos pais e se ele manifestar o amor pelo seu pai ou pela sua mãe, quem está cuidando dele vai se irritar. Como que tu vai amar aquele homem que fez isso para mim? Então, a criança está no meio dessa relação. A criança tem que ficar fora disso. Essa relação dos adultos é dos adultos, eles que fiquem e se resolvam. Os filhos têm que ficar isentos disso. Porém, intimamente, continua a amar a mãe ou o pai. Se a criança vive com a mãe e a ouve dizer, por exemplo, que amou muito o pai, então ela também poderá demonstrar que ama o pai. E assim sente-se aliviada. Então, olha o quanto uma mãe reconhecer que em algum momento teve uma faísca entre eles. As coisas mudaram, o amor mudou, o quanto isso é mais maduro e benéfico para o filho. E o quanto esse filho vai poder dizer para essa mãe o quanto ela ama o outro. Sem ressalva, sem medo, sem... Porque mesmo uma criança muito pequena, ela sente o que aconteceu entre os pais. A esse respeito, dou um exemplo extraído de um seminário. Uma mãe chegou com a filha de 16 anos. Convidei a menina a se sentar ao meu lado. Ela olhou rapidamente para mim, sorriu, depois olhou para o chão. Reproduzo o decorrer da situação no seguinte texto. Hellinger para o grupo. Se olharem para ela, quantos anos acham que tem em sua alma e em seu sentimento? 3 anos. Alguma coisa aconteceu para a menina. O que aconteceu? Então, só de olhar para a pessoa, o Bert já vê que a alma e o corpo não estavam em sintonia. E que algo tinha ficado preso lá atrás. Ai, como fulana é tão jovenzinha, nem parece que tem a idade que tem. Epa, pode ser um sinal de alerta. Será que é só genética? Ou isso tem uma outra coisa que a alma está trazendo uma informação? Ela balança negativamente a cabeça e olha para a mãe em meio ao grupo. Hellinger chama a mãe, que se senta ao seu lado. Hellinger para o grupo. O que aconteceu quando ela tinha 3 anos? A mãe. Quando tinha 3 anos, mudamos para a casa do meu atual marido. A menina começa a chorar e soluçar. Aí o Bert pergunta, o que aconteceu com o pai dela?
A mãe diz o seguinte: ele nos deixou. Ele foi embora com outra mulher. Hellinger, ela sente falta do pai. Vemos isso de imediato. Hellinger olha para ela. Ela balança a cabeça com força, negando. Hellinger para o grupo. Ela está negando com a cabeça. Mas vocês sabem por quê? Está com medo de admitir isso na frente da mãe. Hellinger olha para a mãe, diga a ela: amei muito seu pai. A mãe diz isso: amei muito seu pai. E aí Hellinger corrige. Ele é danadinho. Diga com amor, não é só a palavra. Quando ela estava para responder, devagar, lembre-se do quanto o amou. Então, diga-o do fundo da alma. Ela respira fundo, o Bert diz, olhe para ela, e a mãe diz assim, amei muito o seu pai. A mãe está muito emocionada, a menina chora. Hellinger pede à mãe que se sente ao lado da filha e a abrace. Ela abraça, beija e acaricia a filha. Em seguida, ambas se sentam lado a lado de mãos dadas. E o Bert diz para o grupo, essa mãe compreendeu bem do que se trata. A filha pode dizer com facilidade que ama o pai, ela também sabe que pode procurá-lo, vai sentir-se bem ao fazer isso. Agora está feliz. Mãe e filha sorriem, uma para a outra. A mãe a abraça e a beija. Hellinger para o grupo. Era o que estava faltando.